Olá, boa noite. Estamos na reta final das eleições desse ano. No próximo domingo, o Brasil inteiro vai às urnas para fazer escolhas importantes. Pelo voto, vamos definir quem será o nosso próximo presidente da República, governador de estado, senador, deputado federal e deputado estadual. É um momento que exige esforço concentrado de uma série de instituições, principalmente daquelas vinculadas à justiça. E hoje, aqui no Ideias da Aldeia, nós vamos conversar sobre eleições com o juiz da primeira zona eleitoral, Raimundo Nonato da Costa Maia. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Ideias da Aldeia. Boa noite, Itan. A gente está aqui para passar alguns informes para a população a respeito da nossa atuação, principalmente no dia da votação, que é o dia o grande dia. Ocorre o clímax, né, de toda a campanha, e a gente está aí para tentar prestar os esclarecimentos que forem necessários. Doutor Nonato, o TRE acreano tem sido avaliado como um dos mais rigorosos do país no julgamento das impugnações. A que o senhor acha que deve isso? Bom, eu acho que deve a uma conscientização dos nossos membros do TRE, que tem pautado por essa seriedade na avaliação dessas impugnações. E eu acho que isso é um bom exemplo que o Estado do Acre está dando. Nós, proporcionalmente, tivemos dos maiores índices de impugnações. Eu acho que isso reflete bem o nível de consciência do povo acreano, dos julgadores acreanos, que estão em sintonia com os novos tempos. Hoje já não se concebe mais os tribunais ficarem simplesmente batendo carimbo e respaldando condutas ilícitas. Eu acho que é um bom exemplo que deve ser seguido por outros tribunais. Qual foi a porcentagem de candidaturas impugnadas pelo TRE? Eu não tenho aqui o número preciso para te dar, porque eu não faço parte do TRE. O TRE são os 7 membros, eu sou da zona eleitoral, então a minha função é outra, mas te garanto que foi um dos maiores índices do país. Parece que ficou atrás apenas do de São Paulo, se eu não me engano. São Paulo ou Rio de Janeiro. Mas é um nível muito, muito alto. Mas por quê? Os nossos candidatos não estavam respeitando as normas legais, é isso? Na verdade, existe toda uma gama de exigências para se validar uma candidatura. E os candidatos ainda continuam acreditando que podem burlar a legislação, que podem simplesmente fazer vista grossa ao que é exigido pela lei e que os juízes vão aceitar isso, que os membros do tribunal vão aceitar isso. E essa postura está mudando. A gente verifica uma tendência no país de se mudar essa coisa que já tinha quase que sedimentado na população, de que pode tudo na eleição, que a justiça não tem condição de coibir esses abusos e condutas ilícitas. E nós estamos aí para tentar mudar isso, para mostrar para a população que é possível sim, que a Justiça Eleitoral tem mecanismos de barrar candidatos que não atendam à legislação. E se nós formos comparar esse trabalho do TRE desse ano, o rigor com que foi aplicada a lei nesse ano com as outras eleições, como é que nós ficaríamos nessa comparação? Bom, então, essa eleição é uma eleição bastante diferente das demais. Por quê? Porque a legislação sofreu algumas mudanças. Eu não sei se você notou que esse ano a cidade está muito mais limpa, muito menos poluída de propaganda política. A propaganda tem sido feita de uma forma diferente. Hoje já não é mais permitida a propaganda em poste, iluminação, em logradouros públicos como praças, jardins, postes, repartições públicas, bosques públicos, árvores que estejam em local público. Então, a propaganda teve que se adequar a essa nova legislação. Esse ano também não foi permitido a confecção, distribuição de camiseta, de boné, de brinde, de chaveiro, de qualquer outra bem econômico que possa influenciar na vontade do eleitor. Então, essas mudanças afetaram os candidatos porque tiveram que procurar uma forma nova de fazer a sua divulgação sem poluir os espaços públicos. E nós temos sido bastante rigorosos nessa parte, onde a gente constata que existe uma propaganda afixada de maneira irregular. Nós temos tomado as providências para que seja retirada imediatamente e temos sido atendidos. Os candidatos têm, às vezes que são notificados, obedecem à ordem, retiram as propagandas. Agora, é claro que tem aqueles que sempre são relutantes, que tiram hoje de um lugar, amanhã colocam em outro, mas nós temos uma equipe de fiscalização
que fotografa os locais onde há propaganda irregular e nós notificamos, dependendo se reincidir, poderá haver a aplicação de uma multa que pode chegar até a R$8.000. Então, a gente tem trabalhado bastante nessa questão e eu tenho certeza que a cidade está muito mais limpa, muito menos poluída do que em eleições anteriores. Doutor Nonato, em relação à poluição, não há dúvida de que não usar esse tipo de publicidade em locais públicos, quem ganha é a população. Mas em relação às camisetas, aos broches, em que isso pode ser ruim para o eleitor, já que não polui nada, já que a camiseta faz parte da vestimenta? Na verdade, eu não digo que seja ruim para o eleitor, só que isso era uma forma de os candidatos abusarem do poder econômico para mostrar uma força para o eleitor, às vezes uma força para impressionar. Então derramavam um mar de camisetas e as pessoas usando aquela camiseta davam a impressão de que o candidato estava acima de todos. O que podia mais, quer dizer, que tinha mais dinheiro para comprar a camiseta, distribuía, e isso passava a impressão de que aquele candidato era o que possivelmente ia ganhar a eleição, porque ele tinha mais poder de comprar e de distribuir camisetas. Então, isso é um freio, né, para que o poder econômico não se passe acima da vontade do eleitor, porque o candidato que tem mais dinheiro ia ter mais condição. Então, ia ser uma concorrência desleal com um candidato que, às vezes, não tem tanta condição econômica para fazer uma propaganda tão forte, tão tendente a influenciar na vontade do eleitor. Existe alguma relação direta, doutor Nonato? Eu pergunto porque realmente é uma dúvida. Por exemplo, se nós temos um candidato, vamos supor, em eleições passadas, que distribuísse várias camisetas, tínhamos aí, portanto, a possibilidade real de que o eleitor, olhando as outras pessoas vestidas com aquelas camisetas, esse eleitor tinha uma tendência a votar naquele candidato? Isso é, vamos dizer, psicologicamente possível? Eu acho que isso é possível, sim, porque nenhum eleitor gosta de votar num candidato derrotado, né? O eleitor tem aquela tendência de ter o tal do voto útil, né, que talvez não seja tão útil assim. Eu acho que você deve procurar eleger o candidato que realmente vai lhe representar melhor, não aquele que aparece melhor na pesquisa. Porque, na verdade, eu acho que o eleitor tem que procurar se conscientizar que voto não tem preço, ele tem consequência. Você vai ter o governante que você escolheu e as consequências de um desgoverno, de um mau governo, vai recair sobre cada um de nós que mora nesse estado, que mora nesse país, que mora nessa cidade. Então, o eleitor não deve se preocupar com isso, com aquele candidato que tem uma propaganda mais ostensiva. E eu cito um exemplo, Itan. Um dia eu estava vindo para o trabalho aqui no fórum e, ao passar pelo centro da cidade, eu constatei que, desde o prédio da UFAC Centro até a cabeça da ponte metálica, existia um candidato com uma propaganda tão ostensiva que chegava a incomodar, agredir, porque ele colocou uma faixa, um banner daqueles de cerca de 2 metros de comprimento, de um lado e outro da rua, a uma distância de mais ou menos 5 metros de um para o outro, coisa de cerca de 1 quilômetro, com aquela propaganda ostensiva, agressiva, até impedindo o trânsito normal dos pedestres na calçada. Eu, quando cheguei no fórum e que ia me articular para tomar uma providência para recolher aquela propaganda abusiva, que aquilo é um abuso do direito de fazer propaganda, felizmente o candidato, não sei se avisado, retirou a tempo. Mas aquilo caracteriza a propaganda que é abusiva, que é agressiva, que demonstra para o eleitor que aquele candidato ele está abusando do poder econômico e certamente um candidato que age dessa forma, ele tem outros interesses lá na frente. Porque não precisa você ser tão agressivo daquela forma, parece que para mostrar, olha, eu estou aqui, eu posso tudo, eu sou o candidato mais poderoso, eu tenho mais dinheiro para fazer propaganda. Então o eleitor deve ficar muito vivo com esse tipo de candidato, porque talvez os objetivos dele no mandato não sejam os que vão de interesse aos interesses do eleitor. Talvez tenha um interesse mais pessoal e não se sabe qual. Mas, doutor Raimundo Nonato, uma vez que o candidato não estava com a publicidade fixada em postes, não estava fixada em árvores, não estava agredindo a mudança que a legislação impôs, se ele apenas colocou os cabos eleitorais dele ali dispostos em uma única avenida, que tipo de
de infração à lei que esse candidato estava cometendo? Caracteriza o abuso de direito. A própria lei prevê essa possibilidade, porque você pode fazer a propaganda, mas não aquela propaganda abusiva que caracteriza o abuso já do poder econômico, que demonstra que o candidato está usando uma propaganda além do que a lei prevê, além do que a lei permite, e que nem todos têm essa possibilidade. Além do mais, ele estava impedindo o trânsito normal dos pedestres na calçada, e a lei veda isso. A propaganda na via pública ela pode ser feita desde que não atrapalhe o normal andamento do trânsito ou dos pedestres. Doutor Raimundo Nonato, pelo que dá para entender, a legislação ela está forçando para que o candidato realmente fortaleça a participação junto à comunidade, né? E esqueça de vez a relação entre dinheiro, eleição, eleitor. Pois é, um dos objetivos dessa mudança na legislação era justamente baixar os custos da campanha. Porque ficou uma coisa tão absurda que cada candidato queria demonstrar que tinha mais recursos do que o outro, uma propaganda mais ostensiva, porque isso parecia que era a única coisa que influenciava o eleitor. Não é as propostas dos candidatos que eles procuram demonstrar, é procurar aquela propaganda assim que você, para onde olhe, se veja cercado por ela. E que o eleitor, às vezes, fica até meio perplexo diante de tanta propaganda. Como é que isso está sendo pago? Quem é que está financiando isso? Com que dinheiro está sendo pago? Porque, na verdade, não se concebe alguém gastar dinheiro mais até do que o próprio mandato iria arrecadar, o que ele ia ganhar durante todo o mandato numa campanha. Então, qual é o interesse disso? Jogar dinheiro fora? Acho que ninguém tem esse interesse. Se alguém tem uma campanha tão forte assim, com gastos tão absurdos, ele vai querer tirar isso depois. E talvez usando o mandato que o eleitor lhe otorgou para fazer negociatas, para fazer falcatruas, para fazer coisas que não foram para isso que o eleitor o colocou lá. Agora, uma preocupação que a Justiça Eleitoral tem também é até com alguns meios de comunicação que têm colocado que a Justiça, todo ano, nas vésperas das eleições, diz que vai tomar uma atitude mais dura para coibir esse tipo de abuso, e alguns membros da imprensa têm dito, isso é brincadeira, isso não acontece, eles não têm como fazer isso. Eu acho que isso não é um papel da imprensa. Eu acho que a imprensa é um desserviço isso, né? Eu acho que é um desserviço. Eu acho que a imprensa tem que zelar também pelo fortalecimento das instituições. Eu acho que a democracia no Brasil, ela está cada dia se fortalecendo, mas a imprensa tem um papel fundamental nisso, de informar, mas informar bem a população. Não fazer quase que uma apologia à desobediência. Essa colocação acho que foi bastante infeliz. Eu acho que nenhum jornalista deve agir dessa forma. Eu acho que é antiético você colocar que a população não deve acreditar nisso. Eu acho que dessa vez nós vamos procurar agir de uma forma diferente. Nós vamos desde cedo tomar medidas que possam até parecer um pouco mais duras, mas também o objetivo não é impedir a festa do eleitor. Nós sabemos que a eleição é uma festa, mas toda festa tem seus limites também. Ninguém permite qualquer coisa numa festa. Se você dá uma festa na sua casa, você não vai permitir que as pessoas cheguem e façam o que bem entenderem. Existem certas regras de comportamento que devem ser observadas. Não, e a instituição tem que manter a autoridade, né? Senão... E além de manter a autoridade, eu acho que nós temos um objetivo maior, que é manter a integridade física das pessoas. É claro que no dia da eleição, nós não vamos permitir esses cabos eleitorais com aquelas bandeiras afixadas em pedaços de madeira, porque aquilo cria um grave risco para a própria população. Porque se acontece uma confusão, com todo mundo armado com um pedaço de pau daquele, imagine o que pode acontecer. Não pense que aqui a grande maioria dos crimes ocorre por disparo de arma de fogo, não. Aqui os crimes acontecem por pauladas, por facada, são essas armas que são utilizadas nas lesões corporais, nos homicídios, e imagine a população com os ânimos acirrados no dia da eleição. Todo mundo armado com uma bandeira com um pedaço de pau enorme. Às vezes uma placa que é pesada. Se há uma confusão naquele dia, não se sabe como isso poderia terminar. Então a justiça tem esse papel, de garantir que o eleitor que vai pacificamente à rua, que quer apenas demonstrar sua alegria, o seu apoio a um candidato, demonstrar a sua preferência, possa fazer isso de maneira que lhe seja garantida a ida, a vinda, a sua integridade física. Porque, na verdade, no dia da eleição, você transitar pelo centro da cidade era um risco.
Você podia ter seu carro quebrado, batido, danificado, você podia levar uma paulada, sei lá o quê. Então, essa integridade física a gente tem um objetivo maior de garantir, até porque é dever da força pública garantir a integridade física das pessoas. Doutor Nonato, nós vamos voltar no segundo bloco falando especificamente a respeito da segurança no dia das eleições. Tá ok? Tá ok. O Ideias da Aldeia faz um breve intervalo. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando sobre eleições com o juiz da primeira zona eleitoral, Dr. Raimundo Nonato da Costa Maia. Dr. Nonato, qual vai ser o esquema de segurança montado pelo TRE em parceria com o governo do Estado? O TRE, inclusive, já participou de várias reuniões com a Secretaria de Segurança Pública. Como é que vocês pensaram o esquema de segurança para as eleições desse ano? Bom, esse é um assunto bem interessante, até porque tem sido criada uma certa celeuma em relação à segurança no dia das eleições, e até durante agora o processo eleitoral, porque algumas pessoas têm, talvez nostálgicos aí do tempo da ditadura, têm achado que é necessária a presença do Exército aqui para garantir a normalidade do pleito. Eu acho que isso é uma visão equivocada. O Estado do Acre e o Brasil todo vem há vários anos já fazendo eleições sem a necessidade da presença do Exército. As forças do Estado de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Judiciária e a própria Polícia Federal têm competência para realizar as eleições. O Exército tem outra função constitucional. Nós vivemos num Estado democrático de direito em que as instituições estão sólidas, fortes e têm condição de garantir um pleito limpo onde prevaleça a vontade do eleitor. Esse negócio de exército em eleição, nunca vi com bons olhos. Na verdade, eles não têm essa função. A função do Exército é outra. Inclusive, o Exército participa, desculpe lhe interromper, doutor Nonato, mas participa garantindo a presença das urnas em regiões isoladas. Sim, né? Isso, inclusive, com a cessão de helicópteros e aviões para levar as urnas para local de difícil acesso. Então, essa participação, sim. Mas isso é pago, viu? Não é de graça, não. O TSE contrata e é pago para que o Exército faça isso. Mas as forças de segurança do Estado estão aptas e depois dessa discussão toda, eu tenho certeza que as polícias não vão querer passar um atestado de incompetência. Então, estão todos desafiados e devidamente aceitaram o desafio de mostrar para a população do Acre que a Polícia do Estado do Acre e a Polícia Federal têm condição e já estão preparadas para isso. Nós já fizemos várias reuniões com o secretário de Estado de Segurança Pública, com o superintendente da Polícia Federal, comandante da Polícia Militar e os oficiais da Polícia Militar que já traçaram todo o plano para a atuação no dia das eleições. E isso, com certeza, vai ter uma atuação forte, porque, na verdade, nós queremos e pretendemos realmente coibir os abusos. Mas isso sem aquela coisa policialesca de impedir que o eleitor manifeste sua vontade, que vá para a rua, que demonstre a sua alegria em estar participando do processo eleitoral. Agora, como eu te disse, é festa, mas com limites. Os abusos, isso sim, serão coibidos. E se for necessário uma intervenção mais forte, também não tenha dúvida de que isso ocorrerá. Mas as polícias estão devidamente orientadas. Nós discutimos a forma de atuação em reuniões com todas essas pessoas que eu já mencionei e o plano está traçado. Eu espero que a população contribua também, que a população não se deixe enganar, às vezes, por candidatos mal intencionados, que orientam mal e depois, se ocorrer um problema com aquele eleitor, talvez o candidato não vai lá para saber como ele vai sair daquele problema.
Então, as pessoas tenham cuidado, porque todas as formas de propaganda no dia da eleição estão proibidas e isso será reprimido. Se houver distribuição de alimento, de combustível, de santinhos, qualquer tipo de propaganda, qualquer tipo de doação que possa influenciar na vontade do eleitor, certamente será coibido. E o que for crime será devidamente lavrado o auto de prisão em flagrante, se for o caso, e o responsável será encaminhado para a delegacia da Polícia Federal para responder pelo crime que porventura tenha cometido. Doutor Nonato, nós daqui a pouco vamos falar a respeito do que o eleitor pode fazer ou não no dia da eleição e também o que o candidato pode fazer ou não. Mas especificamente ainda tratando desse assunto do Exército, eu queria analisar com o senhor, avaliar o que pode ter demonstrado ou iniciado esse tipo de ideia nessas eleições que não teve nenhum fato, nem nada que possa ter gerado esse tipo de possibilidade de trazer as forças do Exército para garantir a normalidade do pleito. Não houve nada que pudesse suscitar esse tipo de É verdade. De vontade. E te digo mais, para que o TRE possa requisitar a Força Federal, é necessário uma justificativa. É necessário que exista um fato que bem seja isso. E me parece que a coisa está fluindo aqui na normalidade. Eu não vi nenhum problema assim, de maior gravidade que possa necessitar da presença do Exército aqui. O tribunal teria que justificar isso. Para poder requisitar essa força, teria que requisitar. E teria que mencionar qual seria esse fato. Não sei qual seria o fato realmente. Mas a eleição é uma disputa. E como é uma disputa, as pessoas procuram cada criar seus fatos, né, para que possam talvez se beneficiar de alguma forma com isso, né? Mas não vejo necessidade, acho que nós temos a competência para fazer isso, a polícia do Acre com certeza tem competência e está desafiada. A polícia está com seus brios mexidos, né? Porque, na verdade, estão dizendo que eles não estão em competência. Eu acho que a polícia vai demonstrar, vai mostrar para a população do Acre que é competente, que pode fazer isso. Mexeram com os brios policiais, porque praticamente disseram que a polícia do Acre não tem competência. E isso não é verdade. A polícia do Acre já demonstrou em vários momentos que é capaz, que quando chamada, responde à altura da sua função. Doutor Nonato, em relação ao dia da eleição especificamente, o que o eleitor pode fazer? Como é que ele pode demonstrar a sua vontade de votar? Como é que ele pode avisar no corpo dele a intenção do voto dele? O que ele não pode fazer? Tá certo. Essa talvez seja a ocorrência que vai dar mais trabalho para a gente. Porque a legislação diz que é proibido confeccionar, distribuir e utilizar qualquer material de propaganda que possa influenciar na vontade do eleitor. Mas o eleitor pode demonstrar a sua manifestação individual e silenciosa. Como? O eleitor pode usar uma camisa da cor que lhe aprouver, até demonstrando que é de algum candidato. Mas o eleitor, individual e silenciosamente. Mas ele pode entrar com a camisa com o nome do determinado candidato, pode. Com o número também? Sim. Agora, isso se for um eleitor. Agora, se houver derramamento de camisas daquele tipo, aí é manifestação coletiva. E aí essa é vedada. E aí nós não vamos permitir. Mas essa camiseta, doutor Nonato, só para que não reste dúvida, ela pode ser feita pelo próprio eleitor que pelo eleitor. Mandou confeccionar aquela camisa. Exatamente. Porque se o comitê, o candidato, o diretório mandar confeccionar, aí já fere a legislação. Porque está proibida a confecção, a distribuição e a utilização por comitê ou candidato. Então, o que pode é o eleitor. Se o eleitor tiver a ideia de fazer uma camiseta do seu candidato e for com ela, individual e silenciosamente, aí sim é permitido. Agora, não vem dizer que todos os eleitores vão ter a mesma ideia de fazer o mesmo tipo de camiseta. Com a mesma forma, né? Com a mesma forma. Aí não. Aí é manifestação coletiva e a própria lei já diz. É a manifestação individual e silenciosa do eleitor. E os broches? Também pode. O eleitor com o broche que ele mandou confeccionar. Se aquilo caracteriza um monte de broche igual, que foi caracterizado
foi confeccionado por um comitê ou a mando de um candidato, e isso caracteriza, fere a legislação eleitoral e vai ser proibido. Agora, ninguém pode proibir a manifestação do eleitor. Agora, a confecção e distribuição por candidato ou comitê, aí sim, essa é vedada. E o candidato? O que o candidato pode fazer no dia da eleição? Propaganda nenhuma. De forma alguma. Nem pagar cabo eleitoral, nem distribuir comida para cabo eleitoral ou para eleitor, nem transporte para cabo eleitoral ou eleitor. Não pode nenhum tipo de propaganda ou doação ou pagamento. Qualquer coisa que venha a influenciar na vontade do eleitor está terminantemente proibida. E aí sim, essa atuação da Justiça Eleitoral nesse tipo de comportamento vai ser dura. Inclusive o transporte, o senhor citou aí, o TRE já fez a seleção. Eu sou também o presidente, aliás, eu sou o juiz da primeira zona que é responsável tanto pela fiscalização da propaganda quanto pela Comissão de Transporte e Alimentação. E todas as pessoas que vão estar a serviço da Justiça Eleitoral estarão já com a alimentação garantida e o transporte dos eleitores foram requisitados dos órgãos públicos cerca de 400 veículos que vão fazer o transporte dos eleitores da zona rural e das pessoas que estão a serviço da Justiça Eleitoral. Então não precisa nenhum candidato se preocupar com isso, não precisa nenhuma preocupação em garantir transporte, porque a Justiça Eleitoral vai garantir. E esses carros são requisitados com o motorista e com o tanque cheio. Então não precisa ninguém se preocupar com combustível, não precisa nenhum candidato se preocupar com o motorista. Isso já está garantido, os veículos já estão requisitados, apesar de fazer um registro aqui. Muitos secretários de Estado, muitos chefes de repartições públicas ainda parece que não entenderam o papel deles de administradores e colocam certas dificuldades para ceder os veículos, para ceder os motoristas, numa total contramão da história. Porque, na verdade, nenhum serviço prevalece ao serviço eleitoral no dia das eleições. É soberano. É soberano. Nenhuma instituição pública vai funcionar nesse dia. Então, qual é a dificuldade? Eu acho que não entenderam o espírito democrático ainda. Mas é preciso, às vezes, a gente ameaçar de prender, de tomar uma medida mais dura, para que os administradores tomem consciência do seu papel. Que, na verdade, não se pode jogar todo o encargo para a justiça eleitoral. As instituições públicas têm que dar a sua contribuição para que nós possamos fazer um processo limpo e democrático. Mas, graças a Deus, os veículos estão requisitados, não vai haver nenhum problema de falta de transporte para eleitor, de falta de alimentação para as pessoas que vão trabalhar. Isto está garantido, não há com o que se preocupar com isso. Doutor Nonato, em relação ao voto ético, para finalizar essa nossa conversa, que avaliação o senhor faz a respeito dessa nova geração de eleitores que está surgindo? O TRE, nas eleições passadas, fez uma campanha intensiva nas escolas, fortalecendo essa ideia do voto ético. Esse ano, não sei se esse trabalho foi feito com a mesma intensidade, mas que tipo de reflexão o senhor deixaria para esses novos eleitores? Vamos pensar aqui nos eleitores de 16 anos, vão votar pela primeira vez. Que tipo de reflexão nós poderíamos fazer para tentar colocar para esses eleitores a importância da participação, que o voto é apenas uma dessas formas, né, de participar? Como você falou, talvez nessa eleição a campanha do voto ético não tenha sido tão intensa quanto na eleição passada, porque eu não sei se você teve conhecimento de um outro programa que a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, encampou, que foi a Operação Eleições Limpas, que foi também deflagrada no Brasil inteiro para que os juízes entrem nessa luta por uma eleição limpa, pela ética na política. E também o TRE tem aquele outro programa chamado Pense e Vote, para que o eleitor, além de não se abster de votar, porque essa visão equivocada de que se eu não votar, eu vou estar aí me lixando para o que acontecer, é um equívoco das pessoas, porque se eu não votar, outras pessoas vão votar. E o fato de eu anular o meu voto não anula a eleição. Em política não tem vácuo. Não tem vácuo. Se os bons não ocupam, os maus vão ocupar. E aí nós todos vamos sofrer essa consequência. Então talvez não tenha sido dado a ênfase a esse programa Voto Ético, apesar de ter sido divulgado também, porque havia outros programas que estavam sendo também trabalhados. Mas é um investimento que o tribunal deve fazer
no eleitor do futuro, porque talvez as mudanças não aconteçam de hoje para amanhã, mas num processo mais lento e gradual, a médio e a longo prazo, nós vamos conseguir ir conscientizando a população de que só com boas escolhas nós vamos ter bons governantes. É aquele velho ditado, o povo tem o governo que merece. Tem eleitores também que se aproveitam desse período para ficar atrás dos candidatos, pedindo doação, e o candidato ele só vai oferecer para onde ele encontra respaldo. Se a população ajudar a justiça eleitoral denunciando esses candidatos que querem comprar votos, que querem trocar o seu voto por uma migalha, e o seu voto tem muito mais valor do que isso, as pessoas devem procurar a justiça eleitoral. Existe um telefone disponibilizado para as pessoas fazerem as denúncias, inclusive de forma anônima. Qual o telefone? É o 0800 646 0148. 0800? 0800 646 0148. É o telefone do Disque Denúncia. Inclusive, sábado, domingo e feriado funciona em plantão para que as pessoas façam as denúncias. E nós temos tomado providências. Esses dias mesmo foi cumprido um mandado de busca e apreensão no consultório de um candidato, onde foi realmente encontrado material de propaganda, remédio, lista de compra de votos, lista de pessoas com número de título, número de sessão. As pessoas às vezes não têm conhecimento disso, pensam que a justiça não está agindo, mas nós estamos agindo. O problema é que nós não podemos ficar dando divulgação dessas coisas que ainda não foram julgadas. Ainda a busca e apreensão, apreende, depois é que vai iniciar-se um processo. Mas nós temos atuado de maneira firme, tentando coibir. É claro que a gente não pode estar 24 horas por dia atrás de cada candidato, na calada da noite, dentro de uma residência. Aí cabe a comunidade. Aí cabe a comunidade. Cada cidadão deve zelar pela manutenção das instituições, pelo fortalecimento do processo democrático, e isso é dever de todo cidadão. Não é apenas jogar a culpa de todos os males na justiça eleitoral. Nós fazemos nosso papel, mas dependemos também das outras instituições, das pessoas nos ajudarem para que nós possamos cada vez mais aprimorar esse processo e cada vez mais prevalecer a vontade do eleitor. Doutor Nonato, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no programa Ideias da Aldeia, agradecer a forma didática como o senhor explicou aqui o trabalho do TRE e as proibições importantes para o dia da eleição. Tá certo, obrigado então. Bom, e dessa forma nós terminamos o Ideias da Aldeia de hoje. A você que nos acompanhou, obrigado pela sua companhia e contamos com ela no próximo encontro. Até lá!